eu estou usando, eu vou usar, ou eu pretendo usar o derivativos, né, os instrumentos de derivativos para quê? É o objetivo, é a estratégia, tá? Porque é uma ferramenta. Então, eu tenho que saber para que eu quero usar. Essa é a primeira coisa. E o segundo é, dentro dos derivativos, dos instrumentos de derivativos, eu tenho vários produtos. Então, dependendo da estratégia, dependendo do meu objetivo, eu vou usar um ou outro produto. Tudo bem? Então, o que nós vamos ver aí ao longo das outras aulas, né? Dessa e das próximas aulas? Já começamos a ver na outra, na verdade. Como é que a gente alinha essas duas coisas, né? Qual é o objetivo, qual é o instrumento. Então, nós vamos conhecer os instrumentos, mas a gente tem que entender o que está por trás, qual é o objetivo. Tudo bem? Bom, a gente falou então sobre, na aula passada, eu olho para cá porque ali dá um reflexo, eu não consigo enxergar. Os principais objetivos quando a gente fala em derivativos. Então eu tenho um objetivo, eu posso ter um objetivo de hedge, de proteção, de especulação, de alavancagem ou de arbitragem, tá? São coisas diferentes, ok? E eu acho que o texto que quem leu, né, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, o que é proteção, o que é especulação, tá certo? Como é que você faz essa diferenciação, ok? Se é que tem uma diferenciação na prática, né? São questões, eu acho que esse era o ponto que eu queria que vocês refletissem com o texto, tá? Oi? Não, perfeito, quer dizer, o que é especulação, o que é proteção? Né? As empresas fazem derivativos, né? No caso do texto, estou pegando como gancho, para proteção ou para especulação? Ou os dois? É difícil até mensurar isso no sentido do... Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, professora. Ele até um dos textos cita que é difícil mensurar isso no que realmente acontece ali, né? Porque é possível ver que existe a especulação quando é vendido antes do prazo, porque está no ganho e ele permanece com prejuízo ao longo do prazo até o vencimento, quem está realmente com prejuízo. Exato. Então, isso é, assim, para mim é o principal. Quer dizer, é entender qual que é o objetivo. E aí a gente vai ver, nós vamos falar um pouquinho mais do texto, mas como isso às vezes é claro ou não, tá? Mas e aí pela minha experiência, quero trazer para vocês o seguinte, tem que estar claro onde vocês querem chegar. Porque é mais ou menos assim, isso aqui é tudo ferramenta, tá certo? Então eu vou usar a ferramenta que seja adequada para onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, tá? Isso é super importante, porque senão a gente mistura o Bambam, e aí sim que dá, assim, se o mercado, né, de capitais já é um mercado, já é algo de risco, né? Quando você não tem claro o que você quer fazer, que instrumento você vai usar, você potencializa esse risco. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Bem. Meninos que eu não conheço. Você? A primeira aula hoje, na verdade. Ah, então tá bom. Seu nome é? Meu nome é Paulo, sou formado em administração, trabalho na Porto Seguro, sou pós-graduado também na Mackenzie, gestão estratégica de negócios. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu sou a Cláudia, né? Você já me conhece. Tudo bem aí? Vocês estão bem? Tudo bem. Tá bom. Beleza? Então vamos seguir aqui. O que é o hedge, pessoal? Quando a gente fala em proteção, fazer o hedge, nós vamos focar muito nessa parte de hedge, tá? Porque especulação, etc., nós vamos sair do... Se a gente não tem essa estratégia, você vai pegando as outras. Mas vamos falar de hedge, porque vamos dizer o que seria o que as empresas mais fazem, né? Para se proteger. Nós já vamos discutir já. O que é... Quando a gente fala em proteção, ou qualquer derivativo, na verdade, ele sempre tem que estar associado ao que eu tenho uma exposição. O texto fala isso também, um dos dois. Ele fala o seguinte, olha, a maioria das empresas, ela faz hedge, tá certo? Por exemplo, de câmbio, não sei o que, para se proteger ou para
do risco. Risco do quê? Da volatilidade da moeda, tá certo? Então, isso aqui está representado nesse gráfico como exposição, tá? Então, vejam, eu tenho uma exposição, eu contrato um hedge através de um instrumento que nós vamos ver mais adequado, para quê? Para que essa operação seja espelho da outra. Se ela é espelho da outra, eu neutralizo aquele risco potencial. Tudo bem? Então, se eu tenho que pagar $100 para alguém, minha moeda é reais, tá certo? Se eu tenho que pagar $100 para alguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar aqueles dólares, na prática, na exposição, não é? Tudo bem? Então eu tenho uma dívida de $100, ok? Hoje, o que eu preciso fazer? Vamos imaginar que seja assim para facilitar as contas, tá? Eu preciso de R$500, tá certo? Tudo bem? Essa dívida lá na frente são os mesmos $100. Vamos imaginar que suba para 6. Deus me livre e guarde, mas vamos imaginar 600. Tudo bem? Vejam, quando eu chegar aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu tenho que comprar $100 para poder pagar pro cara. Todo mundo comigo? Tudo bem? Então, eu compro aqui. Para eu comprar aqui, eu vou gastar nesse dia aqui, vou botar aqui seja mais D mais 0, D mais 30, que seja. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que gastar R$600. Beleza? Quando eu quero fazer um hedge, o que eu vou fazer? É uma operação espelho. Então, o que eu faço? Eu vendo $100. Tudo bem? Eu vendo $100 para lá na frente. Nós vamos entrar mais nesse detalhe. O que eu quero que vocês vejam por enquanto é que é o seguinte: quando eu for fazer um derivativo, eu tenho sempre que olhar a minha exposição. O que é a minha exposição? É o quanto eu devo, quanto eu vou receber, onde eu quero chegar, qual que é o meu operacional? O que eu tenho hoje? O que eu quero? Por isso que entra o objetivo, tá? E aí eu vou contratar uma operação que seja espelho dessa. Por quê? Vamos fazer aqui no nosso exemplo. Então eu vendo esses dólares hoje, tá? Vamos imaginar aqui que eu tô fazendo hedge. Porque eu contrato hoje, não na frente, né? Tudo bem? Então eu vou vender os mesmos $100. O que eu vou fazer? A 500. Vamos imaginar assim, tá? Quando eu chegar no dia 30, o que vai acontecer? Eu vendi aqui, né? Eu vendo a 600 por essa operação, compro por 600, não tem efeito nenhum no meu caixa, entendeu? Em reais. Se eu faço a mesma operação, eu vou dobrar o meu negócio, entende? Então, esse é o ponto. Nós vamos ver o exercício que vai ficar mais claro. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o resultado final, ele tem que, ou eu contrato uma operação que seja espelho, que seja ao contrário da minha exposição. Então, eu preciso conhecer a minha exposição. Senão, eu não consigo contratar. Vou comprar ou vou vender? Não sei. Qual que é a minha operação? Tá bom? É isso que é importante. Aí você vai falar, mas o hedge, então, ele tem um resultado, ele zera o resultado 100% como aqui? Sim, do ponto de vista da própria operação, do notional que a gente chama. O valor nacional, que seria o 100 nesse caso aqui, tá? Mas o hedge tem custo. Tem almoço grátis, então eu vou pagar um prêmio por isso, tá? Mas essa diferença, ela é mínima. É um custo só de você ter aquela operação. Ela não entra na exposição da moeda propriamente dita. E é um custo mais... que quando você vai fazer, você já sabe qual Exatamente. é. E a exposição que você tem aí Isso. pode variar mais do que você imagina. Isso. Exatamente isso. Então, na verdade, por que eu quero me proteger? Porque eu não quero, eu quero saber, eu quero conhecer.
o valor. Eu quero saber que eu vou pagar 500 ou 600 reais. Eu não quero ficar... Aí você vai falar, mas e se for pra... né? Tudo bem, eu posso ganhar ou perder. Mas eu não quero correr esse risco. Por isso que chama hedge. Porque esse negócio não coça a mão, né? Nós vamos ver vários exemplos disso, tá? Mas esse é o ponto. Por isso que eu falo do objetivo. Se o seu objetivo é especular, é uma coisa. Se o seu objetivo é proteger, é justamente isso que o Alan tá falando. Cauã. Tudo bem? Bom, os textos... Quem leu o texto? Vai, deixa eu falar. Mesmo que seja mais ou menos. Nem todo mundo mandou. Eu não sei se depois é tarde alguém já mandou mais. Mas o que vocês viram aí dentro dessas coisas todas que a gente falou? O que são as coisas mais importantes que os textos tratam? Principalmente o primeiro, esse da Ampad ali. Os dois avaliam se Bom, pelo que eu entendi, os dois avaliam se os gestores brasileiros eles usam os derivativos para hedge ou especulação. Certo, esse é um ponto. Muito bem. Que mais? Que mais o texto A trata? maior exposição, a maior utilização desses derivativos é para exposição, porque, pensando em que é utilizado em câmbio e taxa de juros, principalmente no Brasil, por conta da oscilação, que a gente depende muito dessas duas Commodities. commodities também, mas os principais são câmbio e taxa de juros por conta da oscilação que a gente tem aí mais fácil, né? Vamos pensar nessa forma. Bem, também falar isso. Que mais? Nesse daí eu acho que ele avalia também os custos do hedge para o gestor, tipo, se ele está preocupado com a parte tributária, com a parte legal. Na maioria Também dos fala casos, disso. na maioria dos casos, os gestores estão sim preocupados com a parte legal das instituições e com os custos com os tributos. Das Que é uma empresas das- que não tem utilização, ele que não utiliza isso, os principais motivos, principalmente no Brasil, é a questão tributária e contábil. São na parte das hipóteses, as 4 hipóteses lá que ele usa. Sim, porque aí ela vai testando. Tá? São 2 artigos científicos, né? E aí tem que testar se as hipóteses são verdadeiras ou não, etc e tal. O meu ponto aqui é mais assim, e que conclusão que ele chega, principalmente o primeiro artigo, que conclusão que os autores chegam? Eles têm 2 propósitos principais no artigo. É saber se é hedge ou especulação, ela vai Perfeito. testar isso, né? Eles vão testar, ou pelo menos vão pegar a amostra e vão falar, olha, é mais hedge ou mais especulação. Acho que nos dois deu que é mais para hedge. Certo. E no segundo ele até menciona que é difícil mensurar isso por conta de entender realmente o que a empresa está utilizando por trás ou o que ela vai fazer com aquele até o vencimento ou não daquele. Certo. Aí acredito que o outro motivo é uma comparação entre o mercado brasileiro com os Estados Unidos e a Alemanha, que é o principal utilizador desses. Então, eles Derivativos. também comparam o Brasil versus outros países, Perfeito. né? Que mais? Que mais que eles falam? Ou assim, geral, de tópicos. Que mais que vocês falaram? Tem uma coisa que é super importante, que é isso que eu quero chamar um pouco a atenção. Quando que eles fazem essa pesquisa? Eu acho que 2013. 2013. Os artigos, um é de 2013, Um é de 2013 eu acho que o outro é de 2011. que é publicado, né? E outro é 2005, 5 foi aprovado, deve ter Então sido foi bem 5 ou 6. antes das revelações de corrupção em massa aqui no Foi Brasil. antes da Não tem crise nada a de ver com 2008, corrupção. da crise de derivativos de 2008. Certo. E aí, então esse texto aqui nem fala sobre 2008, porque 2005 nem se sabia o que ia acontecer. Perfeito. Beleza? Mas o outro. Tudo bem? Mas o outro sim. Inclusive, esse primeiro, o que ele faz? Ele faz um recorte, não faz? Ele não analisa antes e depois? Perfeito. Vocês prestaram atenção nisso? Tem No uma- segundo que ele no Nesse segundo. aqui. Isso, nesse aí. Ele faz essa comparação do antes e depois e identifica que existe O que ele identificou? maior controle depois da crise, né? Depois do boom de 2008, por conta
que além de ter criado novas utilizações, assim, novas regras dentro da empresa, existe a preocupação de a empresa falir ou utilizar de má intenção e acabar prejudicando o caixa dela, né? Sim, mas tem mais coisa aí. Vocês não chegaram ainda no ponto que eu quero, mas vamos lá. Isso é verdade. Isso é verdade e é uma coisa importante, porque, enfim, né, como é que está gerindo, né, como é que as empresas estão gerindo e as diferenças, primeiro. E o segundo, o que mudou no mercado, né, então, mais regulação, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então ele faz de 2003 a 2008 versus 2009 a 2011. Essas são, a amostra, eles pegam esses dois períodos aqui e comparam. Tudo bem? E aí? Entre 2003 e 2008, os gestores eram mais especulativos e depois passaram a ser menos especulativos. Muito bem, é isso mesmo. Era esse ponto que eu queria chegar. Aprendendo com erro, né? Não sei. Hã? Aprendendo com erro, né? Viu que deu muito ruim e falou, vamos segurar um pouco as coisas. Então, mas olha só, é isso, quer dizer, eles testam, isso aqui eles fazem esse teste, eles comprovam que até 2008 teve um caráter mais especulativo e depois menos especulativo. Por quê? Aí entra aquela questão, como é que eles mediram isso? Eles pegaram as operações que foram levadas a termo, ou seja, que foram até o final, e operações que foram desfeitas antes do tempo, tá? Essa é a forma de fazer, enfim, não precisamos nem entrar em como é que é feito isso, tá? Não nesse momento. Esse texto aqui, ele fala só, o primeiro texto, ele fala só sobre operações de câmbio, tá? Mas, enfim, esse é o caso com os outros também, né? Com os outros tipos e tudo mais. Uma coisa outra que eu queria chamar a atenção é que, bom, aí depois de 2008, né, com a crise, aí sim surgem mais controles, então as empresas são obrigadas a publicar mais as suas políticas de hedge, né, e as suas operações, quer dizer, o quanto que está exposto, né, quanto de operação tem, etc, etc. Tá? Agora, minha pergunta aqui para vocês e aí eu acho que o texto fala isso também, ele diz o seguinte, olha, quando você tinha as empresas aqui, porque aqui nós estamos falando das empresas, né, operação supostamente de hedge, então todo mundo falava, não, eu tenho operações lá com derivativos para hedge. Acho que eles mencionam isso, quer dizer, Isso, todo já vem com disclaimer já, que né, é hedge. era para hedge. Aí a pergunta era mesmo para hedge? Ele até cita de comparar se tem a exposição vinculada àquele hedge, né? Entre aspas, não existe um vínculo certo, mas se a empresa realmente compra ou não por dólar para ter esse hedge de dólar. Não faz sentido ela comprar em euro e ter o hedge de dólar falando que é hedge, né? Primeiro isso, que é o tipo, e segundo a quantidade. Então, naquele exemplo que eu tinha feito, é como se em vez de 100, a gente fizesse para 200, 300. Como se ele estivesse alavancando um hedge. Exato, é como se ele está fazendo mais do que ele está exposto. Então, a gente não tem isso aqui. Não é uma operação espelho. Porque tem uma quantidade maior do que a exposição. É isso aí. A quantidade de- Ou menor, tá? Não necessariamente maior, tá? Ou menor. Eu vou Mas dar- aí ele não pode querer fazer um hedge apenas de uma parte daquele? Pode. Maior eu entendo que aí eu estou especulando, mas menor eu quero Pode. proteger pelo menos metade, por Então, exemplo. pode, e eu vou dar um exemplo, é um bom ponto que você está tocando, Cauã, porque assim, isso entra na política da tesouraria, tá? Na política de cada empresa. Quando eu operava lá, eu fazia hedge de metal, eu já falei para vocês, de alumínio, né? Então, o que acontecia? A gente tinha que calcular a exposição, isso eu fazia do volume do saldo de alumínio que eu tinha ou que eu ia ter naquele período que eu ia estar redeado.
né? Então, o inventário, vamos dizer assim, de alumínio, tá? Como é que você faz isso? Você tem o seu estoque, você tem as compras e as vendas. Tudo bem? Só que isso é uma estimativa, né? E como toda estimativa, a única certeza que você tem é que não vai ser exatamente aquele número, certo? Então, pela nossa política na época, não era fazer 100%. Era fazer, eu não me lembro, mas era qualquer coisa em torno de 75, 70, que seja. Por causa disso, porque eu falei, bom, então a gente tinha lá uma proteção, mas eu não queria ficar overredded. Assim, se você vende mais, Eu você ficaria ficava exposto. underhead. Entendeu? Então, isso entra na política, tá? Da empresa. Tudo bem? Pro, o que ele cita desculpa, né? Cortar Não. o andamento. Não, Mas não. o que eu frisei bastante quando eu li e que ele cita é a dificuldade de mensurar a especulação. No sentido do quê? Que ele até comenta que existem empresas que possivelmente podem ter encerrado o derivativo antes do vencimento, porque ela viu que seria melhor ela se expor novamente ao risco que ela tem. Então, mas aí é especulação. Você tá vendendo a posição, você cria uma posição e vende antes com lucro. É o que tá no texto. Não, mas ele mesmo não... com prejuízo. Algumas empresas, não todas, a maioria não faria com prejuízo, mas algumas volta para a exposição dela. Consideraria também especulação? Então, aí é por isso que a dificuldade de medir, porque na verdade, às vezes o que acontece é você desfaz a operação porque a tua exposição mudou por algum motivo. Antes do período do Antes vencimento. do período do vencimento. Né? Entendeu? Por exemplo, no caso de você ter considerado 70% e, E as vendas mesmo explodirem, assim, aí exato. você ficaria exposta Exato, e aí por você exemplo. cancelaria e voltaria pro outro. Exato. Então é difícil você fazer essa. Se você não está dentro da empresa, é difícil você fazer essa operação. E tem um outro, às vezes você não faz, você desfaz toda a operação, você faz pedaço, porque a exposição é um balanço. Entendeu? É um saldo. É que eles, pelo menos no segundo trabalho, eles mensuraram meio que com base em hipóteses também. Se o cara liquidou a operação Isso, antes, exatamente. com lucro, teoricamente ele está especulando. Se ele manteve até o final com prejuízo, ele está especulando ou não. Não tem como Não dizer tem se, mensurar, né? se ele ia especular ou não, porque a posição está em prejuízo, ele preferiu manter. Então, ou não, né? Então, é por isso que é a dificuldade. O que, na verdade, ok, porque nós não estamos lá na empresa, o nosso objetivo aqui não é acertar se o cara tá, não. O que é importante é a gente saber o que a gente quer. Tudo bem? Porque nós estamos partindo do pressuposto que a gente tá lá, a gente vai operar com derivativo. Então, o que eu quero? Que ponto eu tô, que a gente chama? Tá? Nós vamos ver isso já já. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção, quando um dos artigos aí compara o Brasil com os outros países, tem mais duas informações só que eu quero passar pra gente dar sequência aqui. Quando ele compara o Brasil com outros países, o que eles falam? Que o Brasil tem uma legislação bem próxima dos outros países. Tirando muito a Alemanha, que ela destoa bastante, mas pensando em proporção, o Brasil tem uma proporção grande também na utilização de derivativos. Isso. E caminha mais ou menos igual aos Estados Unidos, assim, nas movimentações de Isso. Ou tanto seja, especulativos quanto de hedge. também para desmistificar um pouco, para dizer que a gente faz mais, a gente faz menos. Não. A gente está aí no mercado. Não é muito diferente do... Eu não estou dizendo em quantidade, se é mais ou menos. Eu estou falando que... A proporção, a gente pensando opera nos dois tanto mercados, né? Alguém fez, deu certo, todo mundo foi lá e começou a fazer igual. Tá? O que não presta aqui tem futuro. Não tem nada de não presta. Não sei por que não presta, mas enfim, não entendi muito. Mas é o cuidado que tem que ter. Porque você, né? Eu acho que a gente tem que saber posicionar. Assim, o que eu quero fazer? Isso que eu quero que vocês saibam, que vocês tenham de tirar desse texto. Esse era o meu principal objetivo. Quer dizer, qual é a minha posição? O que eu quero, tá? E uma última informação que eu acho interessante lá em 2008, né, que teve lá muita perda com os derivativos, etc. O mundo inteiro foi a tal da crise que envolveu várias coisas, entre elas essas perdas com derivativos, tá certo? Ele fala no texto que
as perdas foram de 10 a 25 bi em 2008, de dólares. De 10 a 25 bi de dólares. De perda com derivativos. Quanto foi o PIB em 2008? Vocês não vão saber, eu também não sabia, eu fui pesquisar, tá? O PIB do Brasil de 2008 foi de 1,7 tri de dólar, tá? Quanto dá isso daqui? Eu já fiz a conta, não precisa fazer. Isso dá 1,5%. Ou seja, a gente perdeu em 2008 1,5% do PIB com operações de derivativos. Ah, É muito ou é pouco? é muito. Me parece muito. Porque, vejam, meu Qualquer raciocínio. 0,2% o pessoal já comemora de aumento. Não, mas não é só isso. É verdade. Mas o ponto que é o seguinte. Quando eu tenho uma operação de hedge, aí tu parte do pressuposto que a maioria é de A hedge. exposição é maior. do que A perda. exposição, ou o hedge, ele faria o quê? Ele faria para você neutralizar os impactos, né, do dólar, por exemplo, e tal, da volatilidade do dólar. Muito bem. Só que quando eu faço isso, quer dizer que eu estou protegendo o PIB. O que seria o PIB? O resultado da empresa. Tudo bem? Eu falo, olha, eu não quero saber quanto eu vou gastar, eu não quero perder dinheiro lá para pagar o fornecedor em reais. Tudo bem? Eu quero garantir lá o valor, eu quero conhecer quanto eu vou gastar, não quero ter que meu DRE, tenha um prejuízo lá no meu resultado. Tudo bem? Se a gente pegar que o PIB seria o resultado, porque é o lucro, vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas, do país, ora, se eu tô tendo prejuízo e pagando, é porque alguma coisa não casou aí. Entendem? Um raciocínio mais amplo, assim, sem poder... Era hedge, não era bem hedge no fim das contas. Né? Tudo bem, foi a crise de 2008, por isso que foi aquele vulca-vulca, porque Mas tava aí, tipo, todo nesse mundo caso ele alavancado. pegou só o que é derivativos, né? Então, Sim. tirando todo o resto, isso daí é o recorte do derivativo. Não, Então eu já concordo. tá muito... Concordo, mas o meu ponto aqui, não dá para fazer essa afirmação 100%, eu concordo contigo. O que eu quero chamar vocês para refletir, e esse é o objetivo, né, que eu queria que vocês discutissem, é pensar nisso, quer dizer, falar, cara, eu tinha um chefe que ele falava o seguinte, operava câmbio também, né, na época a gente tinha muita importação e exportação, então a gente estava na mesa para fazer justamente o câmbio. Aí tinha dia que, como é que a gente media se a gente tinha ido bem ou não? A gente, porque era eu e uma outra moça lá que fazíamos. A gente comparava qual era o nosso benchmark, o Petax, tá? Então, a gente olhava lá, né, no final do dia, putz, durante o dia eu entrei bem, pela média do dia que era o Petax, beleza. E aí tinha dia que a gente errava a mão, não entrava lá, né, vendia mais baixo do que fechou o Petax, ou comprava mais alto do que fechou o Petax. Bom, e aí o nosso chefe falava o seguinte, olha, bem, na média vocês têm que ser resultado mais positivo, quer dizer, né, do que negativo, porque senão tem alguma coisa errada, né? Um dia ou outro você não vai acertar, lógico, ninguém ganha sempre, né? Ganha no sentido de ter uma performance melhor, mas na média tem que ser favorável, né? Então é mais ou menos isso aqui, né? Quer dizer, se você tem uma posição, ou se você diz que realmente vai ser um hedge, né, você vai neutralizar os impactos negativos, no caso, para você não machucar ou para você não perder valor da empresa. Uma outra operação, sei lá, pode ter lá algum erro que você não fez lá, algum erro de cálculo da exposição, etc, etc. Mas na média, ou seja, o resultado da empresa não pode ser comprometido por causa de operação de hedge. Entendem? Senão não é hedge. Que foi o que aconteceu com empresas no Brasil e no mundo afora, né? Então, tudo bem? Acompanharam aqui o meu raciocínio? Então, assim, ou é hedge ou não é. Né? Ou você diz, não dá pra falar que eu vou fazer o hedge e comprar ou fazer uma operação muito além daquilo, porque aí não é hedge. O que tudo bem também.
Entendem? Só que tem que saber. Então, se está dentro da política da empresa, para que você quer, onde você quer chegar, tá? E aí existem outros instrumentos para você também controlar se não for hedge, ou seja, para se controlar se você está especulando. Pro hedge, você comentou muito de saber a exposição Posição. que você tem, mas você também tem que analisar para onde aquele indicador está indo. Que indicador, por O exemplo? indicador ou que você está exposto, vou usar o exemplo do dólar, porque eu entendo que é uma proteção no sentido de caixa, de resultado e tudo mais, né, do valor que eu vou pagar. Mas se eu tenho, ou se a economia tem, ou se existe uma análise que daqui 3 meses, que vai ser quando eu vou precisar pagar meu fornecedor, o dólar vai estar mais baixo do que está hoje, faz sentido eu fazer o hedge? Aí você está especulando. Aí é especulação. Pro hedge não considera isso. Não, porque veja, se eu tô olhando a previsão que alguém fez, como é que eu sei que o futuro vai ser esse valor do dólar? Você vai estar exposto. Não, entende? Assim, você não pode, você tem que ter a informação que você tem hoje. Que nem eu tô falando, tudo bem, eu tenho lá meu dólar, Cláudia, pessoal, sobrou lá um dinheirinho, sobrou $1 que eu comprei lá em 1900 e nada quando eu fui morar lá fora, tá? Isso é verdade. Eu fui morar no Canadá em 2003, eu comprei dólar em 2002, tá? Comprei dólar, ele foi subindo, não sei o que, tem dólar que eu comprei, nunca me esqueço disso, a R$4, quase infartei, mas eu tinha que comprar, eu ia morar fora, não sei o que, tá. Voltamos. O dólar foi pro patamar de 2,50, sei lá. E aí, o que você faz? Realiza o prejuízo, ou seja, vendo os dólares, e aí eu realizo o prejuízo. Eu não fiz derivativo, tá certo? Eu tô só contando de... Comprando e vendendo a moeda mesmo. A moeda mesmo. Eu tô só comentando aqui para pegar esse gancho do que você tá falando. Ou guardo. Lógico, se eu preciso do dinheiro, um azar, um abraço, uso e acabou, né? Mas consegui fazer lá, guardar em dólar, poupancinha, tá? Ok, beleza, tá. Hoje, tá 5. Opa, estou no lucro. Tá? Nós não estamos considerando aqui a questão de taxa de juros, tá, pessoal? Porque aí também teria que entrar, porque aí eu traduzo para reais, ou eu gasto, ou eu aplico, aí tem taxa de juros, aí complica. Bom, o que eu quero dizer para vocês é, se eu soubesse que ia subir, se eu soubesse que eu não ia precisar daquele dinheiro que eu levei, porque aí eu comecei a trabalhar, era a reserva. Eu nem tinha comprado, tinha deixado em reais, podia ter deixado rodar em juros, ou podia ter, se eu tivesse vendido, eu não sabia que o dólar ia chegar a 5. Entende o que eu quero dizer? Então é CCC, não dá, a gente não sabe o futuro, né? Então eu tenho que tomar decisão hoje, com as informações que eu tenho hoje, pro futuro, tudo bem? E aí é que entra a questão da posição e do teu objetivo. Se a gente não tem claro qual é o objetivo, tudo é possível. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Qualquer ônibus, qualquer metrô, qualquer linha, então tanto faz. Então isso é super importante, eu preciso saber aonde eu quero chegar, o que eu quero, o que eu preciso. Eu preciso do dinheiro para pagar o fornecedor daqui a 30 dias. Eu preciso desses $100. Como é que eu me certifico que eu vou ter esses $100 e saber quanto eu vou pagar por ele? Então eu travo aqui, nós vamos ver já já. Professora, Tá bom? isso que você está explicando agora, esse exemplo, seria a exposição, o que você quer? É, grosseiramente falando, sim. Por quê? O que eu quero é que às vezes eu não tenho exposição e eu quero especular, tá? Então, depende, né? Nós vamos tratar aqui mais hedge, mas às vezes eu falo, olha, eu quero especular. Eu acho que o dólar vai explodir ou vai cair, então eu vou vender os dólares que eu tenho. Eu às vezes não tenho exposição nenhuma, mas eu tomo essa decisão. Ou o contrário, eu comprar. Tá? É mais ou menos assim. Aí eu não tô falando de derivativos, eu tô falando de exposição. Professora, tem algumas empresas que eu vejo lá no trabalho que elas falam o seguinte, né? Elas têm matéria-prima que elas importam, né? Uhum.
Então eles estão suscetíveis aí à oscilação de moeda, porém eles têm parte do faturamento deles que é no mercado externo. Então eles falam que eles acabam tendo um hedge natural em relação a isso. Funciona mesmo assim, então tão bem? Funciona. O único cuidado que tem que ter é casar essas moedas, e aí por isso que eu falo que é balanço. Quando eu falo em balanço, eu faço balanço o quê? Entrada e saída. Sim. Só que tem que tomar cuidado com o prazo. Tem que casar prazo também, não só quantidade. Então, por exemplo, eu vou receber de um cliente daqui a 30 dias, mas vou pagar o fornecedor daqui a 60. Pode ser os mesmos $100, mas eles têm um descasamento de prazo. Entendeu? Sim. Então não é bem um hedge natural porque você tem um prazo. Por outro lado, você talvez não precise contratar o hedge para o período inteiro. Você pode fazer só pelo que ele está exposto no prazo. Tudo bem? Mas sim, existe. Inclusive, quando eu dei o exemplo para vocês do alumínio lá, que a gente calculava, era isso também. Entendeu? Porque eu tinha compras, tinha saída, tinha venda, tinha estoque. E é isso, eu não vou fazer as duas pontas, eu não vou fazer tudo que eu compro, porque aí eu tô gastando dinheiro à toa. Tudo Só bem? faz a diferença, né? Faz pela diferença. Na exposição, quer dizer, eu calculo a minha exposição por essa diferença. Beleza. Obrigado. Beleza? Ótimo ponto, porque é isso mesmo. Ô José, então, eu tava te falando de exposição, depende muito do que você quer. Então, se eu tô operando, eu ia dar um exemplo de ação, tá? Não é derivativo, mas só para fazer o ponto da exposição, tá? Eu tô aqui, aí eu falo o seguinte, puxa, eu acho que a ação da, sei lá, quem que era a dona? Oi. A Oi, não, tinha alguma sala, agora eu não sei se é de vocês que tinha alguém que operava muito com a... Itaú, Bradesco. Não, bom, não importa. Clabin, eu ia falar isso, que é o Thiago. Então era isso, Então, eu acho que a operação a ação da Clabin vai subir. Aí o que eu faço? Eu compro uma ação da Clabin. Eu tô especulando, eu não tenho exposição, tá certo? Que tudo bem também. Mas eu sei que aquilo é um objetivo de ganhar dinheiro, eu tô operando aqui, eu tô usando o mercado financeiro como mercado financeiro. Beleza. Agora, não dá para usar derivativo falando que é proteção e você fazer especulação. Esse é o ponto. Não tem problema nenhum. Ninguém, não é palavrão falar que eu estou especulando, tá, pessoal? Esse é o ponto. Não é palavrão dizer, eu vou especular, vou comprar lá a ação porque eu quero vender. Mas é saber o que você quer, tá? Agora, empresa, mesmo que tenha um perfil de especular ou que tenha lá o conselho admite algum tipo de especulação, também tem que saber quando, por quanto tempo. Então as políticas têm que ser muito precisas. Aliás, essa foi uma das grandes mudanças no mundo inteiro, de você ter, claro, a política da empresa, o quanto pode operar, que instrumento pode fazer, etc, etc, etc. Até para deixar isso como um manual do que o tesoureiro pode ou não fazer. Eu contei para vocês a história da Sadia, que o tesoureiro na época, né, foi aquele vuca-vuca aí, perdeu aquele montanhada de dinheiro, etc e tal. Faliu, Quase faliu. Ela ia comprar Perdigão, e a Perdigão comprou, né? Foi. Enfim. Mas o que acontece é o seguinte, aí deu ruim, né? Porque ela bololou todo. O que aconteceu? O conselho foi lá e processou o tesoureiro. Certo? Aí o cara entrou com uma defesa, né? Eu acho o máximo essa história, porque eu era tesoureira nessa época. E o que ele fez, eu cansei de ver o banco vir também me oferecer, né? Mas eu trabalhava numa empresa que tinha lá, a política já era bem rígida, não sei o que, não sei o que lá. E eu também falava, mas isso não tem a ver com a minha exposição, eu vou fazer, né? Não faz sentido. Bom, enfim. E aí o cara entrou, se defendeu, não sei o que, papapá. E o principal argumento, assim, bem simplificando, né, a conversa, porque essas coisas são sempre muito complexas. Mas
Basicamente, a defesa dele partiu do seguinte ponto. Escuta, vocês aprovavam os balanços todos os anos, porque o Conselho aprova os balanços, o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo aprova lá o balanço, tudo bem? Quando vocês viram que tinha os ganhos lá com as operações de derivativo, as operações financeiras, ninguém reclamava. Agora que deu ruim, você veio dizer que não sabia? Para! Lógico que vocês estavam sabendo. A operação é a mesma. Só que derivativo é isso, dá bom, dá ruim, dá positivo, dá negativo. E aí ele ganhou a ação, né? E foi assim o argumento. Então o que as empresas começaram a fazer? A dar um mandato, ou né, através dessas políticas, muito claro do que o pode ou não ser feito. Até para poder ajudar. E para os tesoureiros era ótimo, porque você também tinha uma segurança, né? Qual é o seu mandato? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? Tudo bem? Seguimos. Bom, então vamos falar um pouco dos instrumentos, tá? A gente falou muito do objetivo, do perfil, da estratégia, etc. Agora vamos falar dos instrumentos. A gente tem, pessoal, 4 instrumentos de derivativos, tá? Basicamente. A gente tem os contratos a termo e futuro, que são os instrumentos semelhantes, tá? A diferença é que o contrato a termo, ele é feito no balcão. Lembra que eu falei balcão e bolsa, né? Balcão é um negócio que não tem o intermediário, ele é feito entre as partes diretamente, né? E é um contrato mais flexível, porque eu negocio quantidade e período, né? Vencimento de acordo com um acordo bilateral entre as partes. E o de bolsa, ele são contratos com padrões, exato, com quantidade e prazo pré-definido. Então, se eu tenho lá minha exposição, meu pagamento lá do tal do importador, que vence no dia 15, e o contrato da bolsa, né, o contrato futuro lá na bolsa, vence no dia 10, eu vou ficar 5 dias exposto. Né? Ou pra lá ou pra cá, ou eu fico mais, ou eu fico menos, não sei. E a quantidade também, vamos imaginar que eu tenha $130 e o contrato padrão é de 50. Aí se eu compro 2 contratos, eu fico curto em 30. Se eu compro 3 contratos, eu vou ficar acima em 20, entendeu? Então, o contrato de bolsa, ele tem isso. Agora, para todos esses contratos, a gente tem dos ativos, né? Então tem de dólar, tem de moeda, outras moedas, tem de juros, tem de inflação, tem não sei o quê. Então, dependendo de commodity, então dependendo do contrato, ou do que você tá, né? O objeto lá, o seu ativo, você pode usar essas 2 formas de fazer. Tudo tem vantagens e desvantagens, né, pessoal? Por exemplo, o contrato de bolsa, ele tem mais liquidez. Óbvio, porque eu tenho todo mundo no mesmo dia, no mesmo, né, o volume é maior, né? Só para dar um exemplo para vocês, os contratos de moeda que eu fazia em balcão, e os contratos do alumínio eu fazia à bolsa. Não tem risco de crédito, não? Tem. No atermo ou no termo? No termo. O outro risco de crédito sempre tem, né? Mas no bolsa é bem menor, porque a bolsa que tem é um agente garantidor. Então, no caso do Brasil, a B3 que faz essa intermediação, então diminui bastante o risco. Certo? Mas no balcão não tem nenhum regulador. Não tem regulador. O que tem, aí sim, são os contratos, né? Você coloca, tem custodiante, tem outras coisas, mas não se eu, sei lá, eu faço um contrato com o banco, né? Direto. E se eu não pagar o banco vai tomar o chapéu de mim. Não vai ter ninguém lá para pagar o banco, ou vice-versa. Tá? Aí é uma operação comercial como qualquer outra, que você tem que fazer análise de crédito, etc. Tá? Bom, então esses são o contrato a termo e o futuro, né?
que são esses contratos? Aí vamos falar dos dois juntos, porque essa diferença é a questão de forma de operar, tá? Mas eles têm o instrumento é parecido, eles têm nomes diferentes, mas o instrumento é parecido. Então vejam, é o compromisso de comprar ou vender um ativo lá na frente com preço hoje definido, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre o termo, aí vai ficar mais claro como é que a gente trabalha com essas informações do preço disso, né? Preço de referência, preço futuro, preço que eu fecho, etc. Tá? Mas é isso, quer dizer, eu defino hoje quanto que eu vou pagar lá na frente, tá? Então eu vou definir hoje que eu vou comprar os $100 por R$6 por dólar, lá na frente. Se lá na frente tiver 6, eu tiver 7, eu tiver 4, eu vou pagar 6. É isso, tá? Opções, ou vamos falar de swap primeiro. Swap quer dizer troca. Então, eu troco exposição, tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho uma dívida com juros, eu tenho uma dívida sei lá, que é IPCA mais... Não, vou mudar o meu exemplo. Imagina que eu tenho uma dívida, um empréstimo com o banco, que é base juros Selic mais qualquer coisa, ou CDI mais qualquer coisa, tá? Só que eu tenho um contrato com um cliente que vai me pagar e como é que se fala? A correção do contrato é IPCA. Ou seja, eu vou receber IPCA, em outras palavras, e vou pagar CDI. Tudo bem? Estão comigo, né? Aí eu falo, putz, eu quero então fazer um hedge, eu quero usar um derivativo para eu anular. Lembra da questão do espelho que eu falei? Então eu quero ficar, em vez de receber em IPCA e pagar em CDI, eu vou fazer uma operação espelho, onde eu vou receber CDI e pagar IPCA. Deu pra entender? Você vai nas 4 pontas. Aí eu tenho, eu vou ficar nas duas pontas. Tudo bem? Tá? Então esse é o swap. O swap eu troco a posição, né? Ou eu faço uma operação espelho que troca essa operação. Eu recebo uma moeda no operacional, uma moeda ou um ativo, e a minha saída, a minha exposição de pagamento é outro, então eu faço ao contrário. A sua dívida é o seu ativo, quando você vai fazer a troca com o banco. Não necessariamente, né? Nesse exemplo, sim. Então, eu vou... Porque são duas operações independentes, né? Então, eu faço um instrumento para neutralizar o impacto do outro. Do que eu quero me proteger, obviamente. Por isso que entra o objetivo. Eu quero me proteger nesse exemplo que eu dei, do quanto eu vou pagar de juro pro banco. Então, se eu tenho um recebimento é mais ou menos assim, eu recebo em reais, só que eu tenho meus pagamentos em dólar, né? Que aliás é muito comum no Brasil, né? Eu tenho, não sei o que, por outro lado, vou dar um exemplo melhor do swap e depois nós vamos ver outro, mas o que acontecia lá na minha... vamos pegar o seguinte, eu tenho exportação aqui, eu tenho importação, né, em dólar, só que eu vendo em reais. O que eu faço com esse meu caixa? Esse meu caixa eu aplico em CDI, tudo bem? Apliquei em CDI. Só que eu tenho aqui o CDI, ou seja, eu vou receber CDI pela aplicação, né? Só que eu tenho que pagar em dólar. Ou seja, eu tenho um descasamento aqui de índice, concorda? Índice de ativo. Né? Eu pago em dólar e recebo em CDI. Uma das opções é eu fazer o quê? Eu faço uma operação de swap onde eu recebo dólar e pago o CDI. Claro que tem que casar prazo, tem que casar volume, etc e tal. Essa é uma maneira de fazer um hedge.
Aí você vai falar, putz, mas então em todos eu tenho que fazer? Não, se eu não tenho caixa e não aplico em CDI, eu não preciso fazer um swap para CDI. Eu posso fazer um a termo. Direto um termo. Entenderam? Deu muita confusão? Deu, nós vamos chegar lá. Aqui é confuso mesmo. É Esse confuso. derivativo é. É confuso. Só Derivativo por é Deus na confuso. causa. Só Jesus na causa. Por isso que nós vamos passito a passito. Eu vou dando os exemplos e aí nós vamos indo para formando o conceito. Tá bom? Bom, vamos seguir mais um pouco aqui, que eu quero. Nem vou falar isso agora. Vamos falar direto do contrato a termo. Bom, o que é o contrato a termo? Ou denominado contrato forward. Eu já falei para vocês que a gente vai, além de derivativo, aula de inglês aqui, né? Eu contei isso para vocês? Não? Então vai ser. Então vamos se familiarizando. Porque não tem como. A gente tem que falar em inglês, porque são os termos. Não dá para traduzir, fica esquisito, né? Então, contrato a forward a gente traduz como termo, ainda é tudo bem, mas se forward é depois, é pra frentemente, não dá, né? Então, o contrato a termo é um contrato forward. O que quer dizer isso? Você compra agora e paga depois. É quase isso. Compra agora e paga depois. Ou seja, você vai definir o preço hoje, só que você vai acertar as contas lá na frente. Então é tipo fiado. Hã? Você É vai tipo dar, fiado. Você tem que pagar, né? Aí você tem que pagar, entendeu? É que o fiado não paga. É um fiado, não é um fiado, é um porcentagem, mas é um fiado. É um fiado. Grosseiramente falando tá? Ou seja, você define as condições hoje, mas você vai acertar as contas lá na frente. É o cartão de crédito. Mais ou menos, tá? A gente já falou que é negociado no mercado de balcão, ou seja, entre as partes, tá? Então, assim, o vendedor e o comprador acertam e fixam um preço hoje para ser liquidado numa data futura. É isso que a gente está falando. O que é importante aqui, pessoal, é que assim, o contrato ele já define hoje quais são os termos da liquidação. Não importa o que acontecer lá na frente. Isso que é o mais importante. Chova canivete lá na frente é aquilo. Eu vou receber tanto e vou pagar tanto. Você já sabe hoje quanto você vai receber e quanto você vai pagar. Tudo bem? Essa é a característica principal quando a gente fala de um contrato forward, certo? Certo, Jéssica? Você que faz lá sabe tudo. Aí quando, por exemplo, chega na data do vencimento, ou a pessoa tem que liquidar ou ela pode, né, recomprar, não é assim que eles falam? Não sei. Então, Quando nesse caso não. Eu digo para contrato a termo de ações, né? Falando. Então, não necessariamente. O contrato ele vence. O que você pode fazer é renegociar. Mas aí, renegociar isso. então, mas aí são outras condições. É como se fosse um novo contrato. Não é que você prorroga, entende? Não é que você fala o seguinte, olha, venceu hoje, mas a gente dá mais uma esticada com as mesmas condições. Não, porque aí o mercado já mudou. E eu vou explicar direitinho por que não pode ser assim. Tá? Então, na especificidade do contrato a termo, a gente não tem igual, por exemplo, em opções que é virar POC, aquilo não acontecer. Não. Necessariamente você vai ter uma liquidação financeira. Ou para mais ou para menos. E tipo, mesmo se, por exemplo, não mudar nada, tipo, de um período para o outro que você fez um contrato a termo, você ainda vai estar saindo um prejuízo porque tem as taxas de juros, né? Juros ao mês. Não. A taxa de juros não tem nada a ver com isso aqui. Na verdade, vou colocar de outra forma. A taxa de juros é o que a gente usa para precificar. Então, quando eu compro ou vendo um derivativo, já tem embutido uma taxa de juros lá. É o preço. É mais ou menos assim. Você vai comprar qualquer coisa. O cara fala, isso aqui. Financia o seu carro em tantas vezes sem juros. Mentira, não existe isso, eu te financio sem juros, não existe. Ele só não tá te falando quanto é, mas tá lá dentro. Entende? Então o juro faz parte do preço. Tá? Por que eles falam então?
É marketing. Pegar os Mercado. Quem não tem aula de finanças. Não, é sério, é verdade. Porque tem uma questão, é que aí eu não sou de marketing, mas o marketing ele trabalha com psicológico, né? Então não adianta você falar assim, não, estou comprando sem juros. Mas é mentira. Ô, Bruno, você pulou opções. Não, eu Ah, acho que é, esse vou falar contrato disso. a termo, antes, professora, acho que vale a pena só salientar, porque assim, às vezes fica um pouco confuso a pessoa pensar, beleza, vou fazer um contrato a termo para lá na frente receber 600. Mas tem aquela pessoa na outra ponta que está pensando, eu vou pagar mais barato, né? Eu vou Um pensa que vai cair e o outro pensa que vai subir. Então, é por isso que tem a questão da estratégia, né? Porque sempre é impar. Nós vamos ver os exemplos, na verdade não existe criar valor. Então, por exemplo, se eu estou negociando hoje um valor e lá na frente a gente vai liquidar, se eu vou te pagar, você vai receber, e é a mesma quantidade. E eu tô pensando que eu vou pagar menos para você. Então, sim, mas às vezes é uma exposição. Não, mas não vou fazer um contrato Não, de crédito não. pensando que lá na frente eu vou pagar. Não, mas não é mais isso, caro. pessoal. De novo, a questão é que tem, desculpa, eu tô insistindo porque isso aí é muito importante. A questão é do teu objetivo, da tua exposição. Se você é um importador e se você é um exportador, vocês têm exposições contrárias. Não é pensando na queda ou na alta, você vai fazer só para se proteger. Exatamente. Para a rede, sim. Aí você vai falar, poxa, mas então todo mundo tá vendo, então por que o outro quer fazer? Você pode até fazer com um especulador, é outra história, mas eu tô querendo chamar a atenção o seguinte, não é certo ou errado, não existe certo ou errado, existe o lado que você tá. E pensem sempre, eu gosto de usar sempre esse exemplo do importador e exportador, porque fica mais concreto de entender, tá? Se eu sou um exportador, ou se eu sou, nós vamos ver o exemplo disso, ou eu sou um importador, eu tenho posições inversas. Um vai receber numa moeda, o outro vai pagar numa moeda, nessa mesma moeda. É diferente. Se eles fossem na mesma empresa, seria um hedge natural. Entendem? Pensem assim, só que eles não são indivíduos, são empresas diferentes. Então eles se encontram e fazem um contrato entre partes, a termo. Ficou mais claro? Tá? Então não é para pensar, você pode até pensar, eu acho vai que... pensar mais no hedge do que Mas na aí especulação. mas aí é especulação, que tudo bem também. É o que eu falei, você pode até fazer um contrato, você tá numa posição, você tem uma estratégia de hedge e eu vou fazer a operação com você que tem uma estratégia de especulação. Não tem problema. Nós estamos nós queremos coisas diferentes. Mas Estamos o em meu hedge eu posições- fiz. Não é hedge. Não, Eu. assim, você Eu especulou e eu... Se você tem o objetivo de hedge, eu tenho o objetivo de especulação, não importa. Mas se a gente tiver em posições lá, eu topo. É mais ou menos assim, pessoal. Eu quero vender um carro, ou eu quero comprar um carro, e eu vou comprar de alguém que quer vender. O cara que quer vender tá errado e eu que quero comprar tô certa, ou vice-versa? Não. O cara quer vender porque vai comprar o outro, porque precisa de grana, não sei o que. E eu quero comprar porque tenho grana, porque vou trocar o meu, porque sei lá eu o quê. Ou seja, eu tenho estratégias, eu tenho objetivos diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam. Pensem nessa questão de troca de posições, como a sua necessidade, quer dizer, o que você quer, o que você precisa. Tá? Pensem nisso. Eu vou comprar ou vender alguma coisa por N motivos. Não é porque eu tô comprando que tá certo, é porque eu tô vendendo que tá certo. Tudo bem? Mesmo que você fale, nossa, você é louco, você vai comprar dólar a 6. Bom, mas se eu preciso, o que eu vou fazer? Isso vai pra 7. Mas aí é que tá. Mas se eu preciso agora... Não, mas se eu preciso agora, eu vou comprar. Agora, se eu não preciso, se eu não tenho, se eu não vou viajar, eu não tenho uma conta pra pagar, aí sei lá, eu posso esperar, não sei o que eu vou fazer. Tudo bem? Eu volto lá na opção, se bem que nós vamos falar, né? Bastante. Deixa eu só terminar aqui. Eu posso fazer contrato a termo, pessoal, de vários ativos, de moeda, de commodity, de taxa de juros, tem várias coisas, tá? E um é um, outro é outro. Também não dá pra fazer tudo misturado.
tá? Professora, se tem que seguir esse contrato até o final, o que significa então quando o pessoal faz rolagem desses contratos? Então, que é mais ou menos o que o Teodoro perguntou. Não, primeiro assim, a rolagem ela só vai acontecer depois do final. O que você pode é liquidar antes, desde que a contraparte esteja de acordo. No contrato de bolsa não tem como, tá? Mas nesse caso, para você liquidar nesse caso de bolsa, você teria que fazer um contrato com uma operação inversa. Entendeu? Na hora de liquidar dá o E aí zero. dá o zero, né? Pelo prazo que falta. Mas no caso do a termo, se a outra parte estiver de acordo, vamos liquidar hoje? Vamos, como qualquer coisa, tá? Ok? A rolagem, ela sim acontece, mas ela vai ser revista os termos. Aí você pode até falar, não, mas vamos manter o mesmo. Tudo bem, pode até manter a mesma condição, tá? Eu falo pra você, não, porque, assim, você tem que ver o mercado, né? Mas, sei lá, pode ser que por algum motivo queira, depende muito. Eu acho que de moeda é mais complexo, tá? Porque a moeda é muito volátil, né? É um aditivo da operação, então, a rolagem. Oi? É um aditivo da operação, então, a rolagem. Seria um aditivo, tá? Eu, sinceramente, eu não sei, faz muito tempo que eu não acompanho o mercado, mas é muito mais comum as pessoas liquidarem e contratarem outra, que as coisas são tudo meio junto, sabe? Às vezes fazem um acordo e fazem um aditivo, mas uma parte se acerta, então é como se fosse outro contrato, né? Agora, como é entre partes, tudo bem, não tem muito regra, desde que a outra parte esteja realmente de acordo, ok. Professor, como esses contratos são feitos entre o vendedor e o comprador, não tem tipo uma data mínima, uma data máxima? Não. Então pode ser definido para qualquer tipo de data. Então, tipo, você uma semana ou em 10 anos? Pode. Não é muito comum. O mais comum é 90 entre... dias, não? 90 dias? Entre 90 até um ano. Vai. Só esse aí, o a termo, né, professor? O a termo. O de bolsa, o de que tá em bolsa não, ele já tem as datas definidas, né? Então o mais comum é período mais curto aí, mas depende, às vezes você pode fazer que você tem, depende muito, por exemplo, eu tenho um compromisso a pagar um juro anual de uma dívida que eu tenho, um financiamento em dólar que eu vou pagar o juro daqui a um ano. Eu posso contratar um hedge e tal. O que precisa só ver é assim, porque tudo tem um custo, né? Quanto mais longo, normalmente o custo é maior. Por quê? O custo da operação, não estou falando do preço que vai ser acordado. Porque o risco é maior. Você tem mais incerteza no que vai acontecer. Então, é natural que você tenha... Então, às vezes, as pessoas vão aí se enrolando. O que é rolar? Você faz por um período, chega lá, você continua exposto, você contrata outro, você contrata outro, contrata outro. Porque aí você está mais próximo do que está acontecendo no mercado. Entendeu? Mas o mais comum é aí. 60 dias, 90 dias até um ano. Isso é o mais comum. E a questão da liquidez no mercado também, né? Se você precisa desfazer a operação, quantos vão estar dispostos? Se é 30, 60 dias, ainda você tem mais mercado. Se é prazo muito longo, tem menos. É o carregador. Mas Quem tá usando o carregador? acho que pode pegar. Pode pegar. Tudo bem aí? Isso aqui é seu, Gustavo? Bom, quais são os prós e contras, né, do mercado a termo? Porque não tem almoço grátis, né, pessoal? Tudo não tem coisa perfeita, assim, tudo tem ganhos e perdas nessa vida, né? Ou coisas positivas, coisas negativas, tá? Então, assim, a gente já falou, né, mas só pra sumarizar aqui, ele não tem custo antecipado da operação. Lembra que eu falei pra vocês? A gente acorda hoje, é o fiado, quer dizer, eu acordo hoje e vou pagar lá na frente. Tá certo? Então eu não tenho desembolso nenhum, eu não tenho nenhum custo antecipado na operação. Professora, dessa matéria eu não entendo nada. Eu queria fazer uma pergunta, mas estou meio receoso de ser uma pergunta muito idiota. Thiago, chuta. Lógico que não tem pergunta idiota, né? Aí já tem certeza, mas capucha. Esse mercado de balcão, mas balcão aonde?
Não Na consigo própria- entender. Na própria empresa? Não, por exemplo, quando você faz você liga lá no banco, Banco Itaú, né? Quem trabalha em Itaú? É Bradesco, Itaú? Itaú, né? Metade da sala era Itaú mesmo, né? Eu lembro bem. Você liga lá na mesa que faz as operações de hedge, né? Operações de derivativos. E aí você liga e fala assim, olha, eu quero contratar aqui um derivativo, assim, assado, bababá, um hedge, fazer um atermo e tal. Isso é balcão. Lá com a corretora. Não, com o banco. Você pode ligar no próprio banco. Ou na corretora que vai intermediar, mas é no banco. Ele vai falar lá com o banco. Então, normalmente a empresa faz com o banco, né, pessoal? Quando a gente fala de entre partes, dificilmente você vai fazer um contrato de hedge empresa com empresa. Normalmente se faz com o banco. Tudo bem? Porque o banco tem mais liquidez. O banco tem mais opções ali para você apresentar ao Esse cliente. contrato a termo é só para moedas? Não. Eu falei para vocês, ó. É qualquer coisa. Qualquer coisa, desde que estejam dispostos a fazer. Pode ser, sei lá, a plantação de milho. É, commodity. Milho. Saca de milho, né? Saca de milho. E aí, faz com o banco isso? Porque ele não vai comprar O milho te o entrega em milho. casa. Ele vai fazer o preço do milho. Derivativo, Derivativo, lembra? Derivativo aula 1, primeira frase. Deriva de algum ativo. Deriva de algum ativo. Eu ia querer receber os mil lá na casa dele. Entende? É assim, nós vamos fazer um contrato que deriva do quê? Do preço do milho. Não vamos negociar milho, porque aí não é derivativo, aí é o contrato de fornecedor com cliente normal. E aí, na hora que obviamente. chega lá na data do vencimento do contrato, Você faz a diferença de preço. Eu vou mostrar, segura um pouco. tá. Segura um pouco, vai ficar mais claro. Deixa eu trazer em número, em exemplo, para ficar mais fácil de entender. É Tá? que essas coisas eu não... Mas é deriva do preço do milho. A base que nós vamos comparar é o preço do milho. Então, se uma empresa quer comprar milho, ela vai lá, ela precisa do... Se ela quer comprar milho, não. É o, Se ela é quer o- comprar milho, ela vai lá no Na- produtor é o do fazendeiro, milho. é Ela o vai no fazendeiro. banco. O fazendeiro que No faz o hedge. fazendeiro no milho. Ah, é o fazendeiro que faz o hedge? Não, é o banco. Mas o banco quer o hedge do milho pra quê? Ué, ele vai ter alguém que pensa sempre assim, ó, nós estamos brincando, mas é sério, ó. Imagina você tem lá o cara, o produtor do milho. O cara que está produzindo milho, ele quer vender o milho, Tá. beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Eu preciso comprar milho porque eu tenho uma fábrica de farinha, Tá. tudo bem? Um quer vender, o outro quer comprar. Uhum. Só que o milho é commodity, então o preço ele oscila no mercado. Sim. Então, o vendedor fala o seguinte, eu quero saber quanto que eu vou vender, por quanto esse milho, eu quero já saber o preço que vão me pagar, porque se cair, Eu preciso eu cobrir tá. os custos. Exato. E o que quer comprar também, já quer saber quanto ele vai pagar, porque eles não querem ficar sujeitos à oscilação do preço. É a famosa ansiedade. Não é ansiedade, é você ter proteção. E eu vou e já chego lá por que isso é importante. Então, o que acontece? Um quer comprar, outro quer vender, né? Ou quer garantir o preço de compra e outro de venda, tá certo? Então, você usa um instrumento do derivativo para harmonizar ou para se chegar ou para fixar esse preço. É isso. E aí o banco cobra uma taxinha Vai nisso. cobrar, por isso que não é hedge 100%, porque você tem um custo para fazer isso, tá? Agora, por que é importante? Não é porque eu quero antecipar, Vai porque... que dá um vendaval na plantação de milho. Aí quebra todos os milharal do mundo. Aí o preço dispara. É. Aí você se protegeu contra esse aumento. Só que o Exato. grande problema é que o fazendeiro que fez o hedge para vender o milho, É o contrato. ele Ele não tem vai que ter o cumprir. milho para entregar se o Mas- vendaval passar lá. Mas não é questão. Mas não importa, eu vou ter o meu. Eu não vou fazer o hedge com aquele produtor. Eu posso comprar de qualquer um, mas eu sei o preço que eu tenho um custo. Porque na verdade, o que você está comparando, veja, esse é um ponto importante. O que nós estamos falando aqui, pessoal, de commodity, o preço não é dado pelo fazendeiro, é dado pelo mercado. Sim. Então, não me importa o que acontecer com o fazendeiro. Eu vou comprar milho do mercado por aquele preço estipulado. Eu não estou olhando para o fazendeiro, eu estou olhando para o preço no mercado. Tá, entendi.
Mais ou menos. Vamos chegar, vamos mais um pouquinho, vai ficando mais claro. Bom, só pra gente terminar aqui os prós e contras, então assim, não tem custo antecipado, porque eu vou liquidar lá na frente, ou seja, eu vou fazer pago depois, né? O preço também é fixado hoje, eu vou entregar lá na frente, né? Entregar quer dizer, você vai fazer esse encontro de contas aí, né? E o que é negativo? É o risco de contraparte, que a gente falou, risco de crédito, por exemplo. Chega lá na frente, o cara não tem para mim pagar, não o milho, mas o contrato que eu fiz com ele da variação do preço, né? E eu não tenho custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade, pessoal? É o, entre aspas, especulação. Ou seja, uma vez eu definido o preço, pode acontecer o que for, tá? Assim, do que eu vi, do material que eu vi, eles colocam como um negativo custo de oportunidade. É fato. Mas, por outro lado, se o meu objetivo é proteção, pode explodir o mercado. Entendeu? Porque eu estou preocupada aqui com o meu resultado. Tá? Eu vou passar aqui, depois eu vou dizer o que é o preço long e short, a gente volta aqui. Eu vou passar antes da gente falar isso, vamos fazer 5 minutos de intervalo. A gente prepara, né? Pra gente voltar, pra dar uma chacoalhada na cabeça, tá? Eu vou no banheiro, eu vou deixar aí. Se alguém quiser dando uma olhada aí, tentando. Eu vou até o toalete, se alguém quiser ir, 5 minutos a gente volta, tá? Pra dar uma. Porque esse assunto é muito. Mexe muito, tem que pensar bastante, hein? Tava fazendo negócio, isso aqui é só negócio. Só contratar termo. Só máquina de bagulho. Vocês estão prontos pra prova já, né? É o trabalho dela? Nada, você não viu na última aula, não? Eu vim. Eu não vim, é prova. É o trabalho? Eu acho que é trabalho? Eu acho que é trabalho. Na última aula dela lá foi trabalho, né? Na Grupo. última matéria. Foi prova. Contabilidade, Não era tão fácil, não. Eu lembro que não era fácil. Era médio. Ô, Jato, você tá com cara de casa. Você tá trabalhando muito cedo, hein? Trabalhando pra caramba. Jato, assim, as ele vinha mal animadão. Seu sangue, hein? XP tá sugando seu sangue. Os caras sugam. Sugavam. Mas é isso, né, Jato? Você tá gostando? Estamos aqui pra isso, né? Pra sofrer? Já ganhou a PR? Não. Belizinho? Não. Tem isso não. Imagina. Não tem não, Jato. Aham. Sei, juro. Aproveitando a deixa, você vai conhecer alguém que quer fazer estágio no banco. É estágio. Mas precisa de Experiência. certificação. E preferência, pode ser a 10. E preferência se tiver experiência com vanilhas. Se alguém tiver, pode me mandar um aqui. E a gente está precisando do estagiário. Foi na segunda retrasada. Estamos há 2 Eu meses viajei, procurando. fiquei uma semana do lado, não, foi dia 3. Estagiário de quê? Viajei dia 2. É atendimento ao cliente, já. Não digo assim, administração. Não, agência. Vai trabalhar com uma parte de vendas também. Muito bem. Mas mais voltado para tipo empréstimo, para idoso, essas coisas, consignado e tal. É nessa pegada. Ganhar bem, ó, querendo ou não, no estágio, vamos pensar que a pessoa comece a carreira dele lá, com 20 anos. Já recebe. Oi? Pode. Só recebe 2.600 no estágio, 2.600 e o VR de 1.016. É quase 3 pau e meio. 3 pau e meio. Não, é porque não acha a pessoa qualificada. O estagiário tem que ser qualificado. Tem.
Poxa, isso é doido, né? Tem que ter uma certificação, no mínimo, e pelo menos um pouco de experiência com venda ou atendimento ao cliente. Senão não pega. É, porque vai virar um funcionário depois, né? Estagiário de agência trabalha, eu fui estagiário, fiz um ano de estágio. Entrei no banco como estagiário. Eu trabalhei igual uma desgraçada, igual uma cara. Ainda não consegui nada com os velhos. Camila, não só consegui nada, né? Só enganando os velhos, né, amigo? Você sabe que a gente não vai Aí precisar, quando eu né? batia consignado, Converteu. toma uma pão de pacote. Pá, nem sabia o que era pacote, eu falei, aumentar, viu? Ah, tá, me falando. Mas com os cadastros pegar dólar por dólar digital, pagar em dólar. Então eu peguei um arquivo. Paguei, cara, paguei, né? Nossa, era aqueles cadernão assim, né? Aquelas... Seus bens e tudo. Mas é puxado. Mas assim, vale a pena. O pessoal aumentar a pressão, qualquer serviço tem pressão aqui. Ainda mais ela trabalhar comigo, mó vida boa. Eu sou bem tranquilo. Nem pego no pé. Mas os alimentos de dia tá foda. Parece cavalo, só pro lado assim. Não olha pros lados, não. Eles são Dino? Os funcionários de antigamente tinham um pouquinho mais de noção das coisas, sabe? Tipo, olhava uma maca e tal. Hoje em dia não, o pessoal só quer fazer o dele e foda-se o restante. Eu acho que depois que teve a multifunção, a qualidade melhorou muito. O que é multifunção, gente? A pessoa, além de atender no caixa, também tem que atender na mesa, tem que fazer tudo. Antes na agência era dividida, era o operacional, Hoje que veio o pessoal todo dos mundo, caixas, né? e o comercial, que era o pessoal Quem que das não mesas, que era os gerentes. Quem foi hoje? Agora, Acho que veio. o pessoal lá é tudo, é caixa, é gerente. Tinha um começar qualquer um, né? Ainda? Quem que é? Quem é caixa faz tudo. Antônio. Não, agora não é mais caro. Antônio não veio na aula passada, a gente veio. Ele teve que viajar a trabalho, professor. Tá no exterior. Mas vai dar ruim, hein? Acho que Vai ele dar vai ruim. já passar. Porque eu acho que na turma de vocês é no máximo 2 faltas, né? Trabalhava como agente comercial. Eu não dei falta pra ele a aula passada, mas eu não tenho como segurar. Tendo quebra de caixa, aí a variável caiu. Eu entendi porque a variável, ela é a quebra de caixa não entra como salário. O Alan. Entra como uma bonificação. Aí agora aí sim, eu pegava Preciso fazer o Caio. Agora, como N5 ganha 3.400 reais. É o mocinho aqui da conta. acho que ganhava até. Tá sentado aqui na Caio, frente. eu sei. O Elton. Vocês estão iguais, mas estão diferentes. Mas Gustavo, É o que não tá aí na frente. o Igor, Jadson. Eu sei, professor, tô trabalhando muito. Tá beleza aí em São Trabalhando Paulo? muito e ganhando Tá. pouco. Já deu homesick, como diz em inglês? É? Eu tava com uma. Eu tava com outra amiga. Eu tava cobrindo uma É, já cena, eu deu. tava lá até ontem. Aguenta mais o trânsito, Eu chegava lá atendendo o cara. Isso. Lá pra tudo, Oi, sabe? Boa. Aí cheguei tipo 2 horas da manhã. professora. Hoje já não. Eu sou o Paulo. O Paulo pegou essa turma, o Teodoro, o Thiago, beleza. Mas eu tenho que fazer aqui, não adianta nada. Eu só tô aqui para relembrar os nomes de vocês, viu, pessoal? Não precisa de chamada formal assim. Cadê Você passa E aí você vai ser Aí saindo daqui, aí saindo daqui você tá cara de Veio Semana retrasada, antes de eu sair de férias, uma menina que era esse negócio meio multifuncional, pra minha agência. Ela falou, gente, muito fácil, vocês quase não atendem nada, vocês não fazem nada. E como eu não faço nada?
dono dela falou, é que eu só trabalhei com ela uma semana de de férias. Líbero? Acho que em questão de oportunidade aqui, Física? Física eu não sei, eu sou filha digital, não sei nada assim. Eu tô perguntando pra você agora. Me respeita, faz sua base de cliente aqui. Claro que eu ia. Segue Qual lá, que é o nome dessa menina? Já tá. E além Não tá muito Você tá atendendo só um cliente, duas pessoas que vai pro caixa, o caixa não acha. Você pega, Vai dar Mas certo, vai você dar ficar certo. 2 dias com o inbox. O inbox que é a nossa ferramenta que atende. Vai entender. Vai, aí você no outro dia assinando, no mesmo dia, a sua justa causa. Tem a Cláudia aí depois falou. Você que indicou. Aí, isso. Ah, não, não é Cláudia não. Eles têm volta no próprio dia. Régia. A Régia? Régia. Mas ela tá com a cara. Aí ela gostou, não sei o que, ela gostou do Bruno, ela falou, não sei se eu entrego, destaque, mas isso aqui, gente, você é secretário, eu sou gestor. Mas eu vou pensar, eu vou pensar em Sabe que é uma exposição da identidade que não precisa, ela não me garantiu sobre o passado. e me queima. Não, aí eu dou uma olhadinha no Google. Que aí eu já. Porque se você for o gestor, tipo, sem outro. Aí ele mostrou como se fosse um Ó, pessoal, vamos lá retomar então, pra gente não sair daqui. Vou voltar aqui nesse conceito. Da Patrícia é Oi? Segundo, acho que não. ela me ama. Sei o que é. Eu nunca chamei Eu gosto muito. Eu não gosto ela como gestor, mas como pessoa, convidando a pessoa. E aí, eu acho que sabia, mas tipo assim, pra mim é a melhor vez que eu não passar. Mas você vê ela com ele. Ela é? Eu tenho cartão pra ele tá só dia 13. Pegou duas fotos. Duas fotos, né, professora? Hein? Pode pegar até Eu duas acho que fotos. até duas, né? Mais que isso já deu muito. É, aí mais que duas, São 8 horas. né? Vou ter que tirar mais. Por 8 Não, horas. são duas, né? Assim, eu né, tenho que monitorar, mas também, né, tem que ter um bom senso, né, pessoal? Vocês sabem como eu sou, mas também não dá pra ser, né? Que ele só vai voltar dia 13. Eu saí até de Porque férias de novo. vai ter outra matéria, né? Eu saí em dezembro, tô de férias de novo. Na Você metade. vai Dia Não, 13. amiga. Então já era, fala pra ele nem voltar. É. Já repetiu. Ele vai lá falar que ele volta dia 13 pra quê? Não, o Não, mas ponto... é que a primeira aula ela não deu, ela não fez chamada. Aí ok. E essa aula? Agora essa ela fez. Aí ele, Nós não tá. semana que vem, ele vai Não, falar mas de não novo. deu presença. Semana não, que mas, vem ele gente, vai tomar falta de novo. Aí Deu, depois ele volta. Aí mas ele não é- vai poder faltar nenhum dia depois disso. É, mas escuta, ele já faltou duas, né? Que é o que Não, mas isso aí. Não, mas o Marquinhos ele é. É quantas aulas, professor? Sempre faz aqui. 12 aulas? O problema é o seguinte, pessoal, vamos... Ó, só pra gente Aline. voltar aqui. O ponto é o seguinte, pessoal, nós que temos... foi? Nós temos 8 aulas, tá certo? O que acontece, pessoal? Eu também não quero, veja, vocês me conhecem, né? Eu não vou ficar aqui, eu não sou de ficar enchendo o saco, porque eu acho que aqui é todo mundo adulto.
Tudo bem? Vocês estão aqui porque vocês querem. Não é verdade? Ou alguém veio amarrado. Não, né? Porque assim, o interesse de aprender é de vocês, não é meu. Eu tenho todo o interesse que vocês aprendam, que vocês saibam, porque eu quero contribuir para que vocês tenham aí os seus objetivos de vocês. Acho que vocês estão aqui para isso, tá certo? Aí assim, somos 8 aulas. Por mais que eu fale, tá bom, vou dar presença. O que vai sair daqui? Vai espremer o quê? Então assim, né? Eu acho que tem que ter também um bom senso. Né? Eu acho que a gente tem que fazer uns combinados aí. Também não posso. Porque também é uma responsabilidade minha, entende? Eu também estou representando a instituição. Você imagina depois de você sai, aí fala, né? O cara não aprendeu nada. E aí, pô, onde você se formou? No Mackenzie? Mas, pô, você não aprendeu nada? Né? Eu acho que a gente tem que fazer um combinado. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Né? Todo mundo tem, a gente é flexível, a gente entende né, os percalços e tudo mais. É claro, ninguém tá aqui também, ninguém é carrasco, não é isso. Mas eu acho que a gente também tem que ter um bom senso. Vocês concordam comigo ou eu tô sendo muito... Professora, eu concordo e eu queria aproveitar a oportunidade para elogiar a sua aula, que está excelente. O Thiago Assambora, sabe eu o mestre, vocês viram? Obrigada, Thiago. Obrigada, você é parceiro. 15 minutos que eu vi, ela tá ótima. Não, depois do sabão que eu dou, o cara me fala isso, o que você quer? Você quer presença antecipada? É isso? Ele é o Rolando Lé. É o Rolando Lé. Não, gente, assim, né, eu não vou encher o saco de ninguém, mas eu também tenho uma responsabilidade com a instituição e também com o meu trabalho, né? Eu acho que tem um mínimo aí, né? Ou eu posso dizer assim, não, pô, a professora Cláudia que me deu aula. Bom, meu, o que você aprendeu? Nada. Não, mas... Aí... Não, tá certo. Não, mas os outros professores é assim também. Não tem muita... Eles são bem criteriosos. Não, tem que ser. Até porque, pessoal, a gente é cobrar, que nem eu tenho que fazer a chamada, é o horário da aula, né? A chamada. Se eu perder, eu tenho que ajoelhar no milho. Então, para dizer por que eu não fiz a chamada, piriri, bororó, eu tenho que assinar a lista, eu esqueci de assinar a lista, né? A minha, por exemplo, porque eu também tenho a minha chamada. Tem que contar a história da carochinha, né? Que tá certo, é justo. O cara também não vai me pagar a aula se eu não tiver aqui. Não é verdade? E aí, por exemplo, hoje eu entrei, o sistema não estava funcionando. Eu tirei uma foto, vou mandar. Ó, eu entrei, não estava funcionando, tudo bem. Aí eu passo lá e eles atualizam por lá, né? Mas você entende? Tudo é uma questão de troca, uma responsabilidade também. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Não é picuinha, vamos no bom senso. Vamos lá, nem tanto céu, nem tanta terra, mas tem um mínimo também. Professora, Isto posto... Na faculdade de Direito, teve um problema muito sério com esse negócio de chamada. É que eu não posso contar que por isso tá com essa gravação aí, não dá. Mas eu vou falar por cima, assim. 3 alunos pediram pro professor, contaram uma historinha lá, falaram para abonar a falta, né? Ah, professor, não veio a semana que vem, tá? Não tem como o senhor me dar presença, o que é isso, o que é aquilo, né? Aí o professor falou, tá bom, só que deu uns 5 minutos no professor e o professor não deu falta pra eles, e foi a sorte, porque eles saíram da faculdade, eles fizeram um negócio muito sério, e assim, quando pegou, a primeira coisa que eles falaram, não, eu tava na aula. E aí foram averiguar, tal, nas câmeras, tudo, e viram que o cara tava com falta. Agora, o que eles fizeram é muito sério, mas não posso contar com o seu ligado. Tiago, você sabe que o canal é privado, só a gente vai assistir. Desliga aí gravação, ele tem razão, Thiago. Desliga aí que a gente gosta de dar fofoca. Ô Luiz, ele tem. Se eu desligar, você vai contar o que é? Sim, então